Olá, queridos companheiros que acompanham nosso canal no YouTube, Facebook, onde vocês estiverem. Em meio à natureza, mais uma vez, nós iremos falar do nosso Mestre Jesus. Hoje é o nosso 12º encontro. E para iniciá-lo, vamos abrir o Livro dos Espíritos, na pergunta 166, no capítulo 4. Em que Kardec trata sobre a reencarnação, que tem tudo a ver com o nosso encontro de hoje. Porque através da reencarnação, nós podemos nos purificar em espírito e passar por todas as nossas dificuldades. E hoje nós vamos viver nosso encontro que existem algumas dificuldades, qual Jesus vai dar um exemplo e que nós iremos compartilhar com vocês. Vamos lá, pergunta 166, do Livro dos Espíritos. Capítulo 4, a pluralidade das existências. A gente vai dar uma introdução com a 166 e as seguintes. Então Kardec pergunta aos espíritos superiores: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Os espíritos superiores respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Os espíritos respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. Nós vamos aliar essa prova com o nosso encontro de hoje, em que Jesus nos dá algumas situações em que nós devemos passar pela nossa encarnação. Então são espinheiros, são provas que nós devemos passar. E o que isso tem a ver com a reencarnação? Se nós não conseguimos nesta vida, nós vamos conseguir na próxima. Mas quanto mais nós nos esforçarmos, melhor é, mais rápido nós iremos progredir. Esse é o sentido. Pergunta número 166, letra C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Ele pergunta. Então a alma sai de um corpo e volta em outro corpo. Os espíritos respondem: evidentemente. Ponto. Sim e ponto. 167. Para a gente continuar rapidinho essa parte. Qual o fim objetivo com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpendicularmente? Perpetualmente. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então eles respondem para nós precisamos estar livres de todas as impurezas. Todas. Eu disse bem assim, todas. E é invariável o número das reencarnações para todos os espíritos? Ele diz não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, portanto o progresso é quase infinito. E por fim, pergunta 170, o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Olha a resposta: espírito bem-aventurado, espírito puro. Então esse é o nosso resultado final de todas as nossas existências na Terra. A partir do momento que passarmos por todas as provas deste globo, nós iremos progredir para globos superiores ao nosso. E ao mesmo tempo, se nós não passarmos pelas provas desse globo, continuarmos errando e errando, apenas errando, nós iremos descer para mundos inferiores. Mas não é apenas errar, é você
não progredir no bem, no amor, naquilo que nós viemos conversando nos últimos encontros, na moralidade e no intelecto. É isso. Agora vamos lá, vamos para o nosso encontro, nosso motivo dessa leitura de hoje. Nosso 12º. Os descobridores do homem. Por que é o nosso encontro com Jesus? Porque quem está falando para nós é Jesus, através da psicografia de Chico Xavier e da escrita de Neo Lúcio. Então ele pesquisou nas bibliotecas do plano espiritual, onde tinha os recursos necessários e trouxe para nós as informações. E está neste livro, Jesus no Lar. Vamos lá. Fim da leitura de alguns trechos da história de Jó. A palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Bondoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Imagina Jesus bem-humorado? Legal, né? Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiam ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pudessem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, eles pediam, né, essa transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Então, o que está acontecendo até agora, companheiros, até neste momento da leitura? Então, foi identificado entre os homens um ser que eles achavam superior e que por todos eram elogiados. Aí os anjos do Senhor foi até ele e pediu para que ele fosse. Então o Senhor disse que ele primeiro deveria passar por algumas provas. É basicamente isso. Vamos ver do que se trata. Para isso, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. Então, qual que é o homem santificado que ele quer dizer? É aquele homem que já evoluiu na senda intelectual e moral. Não é apenas aquele homem que está dentro das igrejas, como o próprio termo pode dizer, ou em outros sentidos do termo pode dizer, mas aquele que está apto a habitar planos mais superiores no nosso globo, ou em outros locais. Então, o que é quais são essas 4 rudes descobridores? O que eles enviaram? Eles enviaram a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Desceram cada qual ao seu tempo para efetuar as provas indispensáveis. Ó, a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera, a doença. Vamos seguindo. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro
e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova, veio o poder, que investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é sempre empréstimo da providência celestial. E usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientado, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual. A instrutora, invisível, valeu-se de um servo fraco e ignorante, e tocou-lhe o amor próprio, falando, com a manifesta desconsideração em assunto privado que, embora expressão de verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com o gesto e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe a imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo na existência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Quais são essas experiências purificadoras? São o que nós acabamos de ler no Livro dos Espíritos, as reencarnações sucessivas. Curiosidade geral transparecia no semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação, estampando no rosto sereno sorriso. O Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perde a boa posição, que aparentemente desfrutava os exercícios da necessidade, que lhe examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhe experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. Aí raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, e vêm ao círculo do homem a notar-lhes a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre Calous sorriu compassivamente, e de novo, e de porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Então vejamos, companheiro, que esses 4 obstáculos, a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera, são as 3 ou uma das 3 fases, das 4 fases que nós temos que passar durante as nossas reencarnações. Muitos de nós estamos em uma dessas daqui. Outros estão em mais de uma, ou estamos em todas. Ou, durante a nossa reencarnação, nós temos também a oportunidade de passar por todas essas provas.
mas com muita fé e devotamento e o desapego, que é muito importante, das coisas passageiras, nós conseguimos passar por essas provas, que não é fácil. Elas são realmente muito difíceis para nós, porque muitas vezes nós viemos muito apegados à matéria. E quanto mais apegado nós somos, mais difícil é. E assim nós iremos então ter que encarnar e reencarnar por passar por essas provas. Se você tem necessidades, trabalhe para que essas necessidades saiam de você. Se você tem poder, seja bom para com todos. Se você tem uma cólera, uma revolta, seja paciente e tente entender a situação. E se você tem muito dinheiro, faça algo útil com o seu dinheiro para o próximo. Isso aí, praticamente isso. Forte abraço para vocês. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like. Leve para aquele que você ama bastante. Até a próxima.